Olá, meus amigos leitores do Blá Blá Blog, leitores e seguidores também, eu tenho vários, para meu orgulho. E dessa vez vocês não vão ser meus leitores, dessa vez tem uma novidade, já estão vendo a novidade inclusive, né? Eu estou me aventurando aqui a fazer um vlog, né? Que é o como chamam os blogs que são falados, né? Quase como se eu estivesse ao vivo conversando com vocês, essa é a ideia, né? Estou fazendo essa experiência para ver se vocês vão gostar e se eu vou gostar também e se vai ficar legal, eu espero que sim, né? Então, eu quero falar sobre as formas fixas de poesia, porque a poesia ela tem formas fixas, as chamadas formas fixas, e tem também a poesia livre, né? As formas fixas mais conhecidas, mais difundidas são os sonetos, como Shakespeare escreveu, com 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, um total de 14 versos. Quando um soneto tem 15 versos, ele na verdade não é um soneto. Quando tem 13 também não é, tem que ter 14 e organizado dessa maneira. Há quem faça soneto com 3 estrofes de 4 versos, 3 quadras, e uma estrofe só final de 3 versos. Eu particularmente não gosto, nunca fiz e não tenho simpatia por essa forma, prefiro a forma mais difundida que é 4, 4, 3, 3. Bom, enfim, tem os sonetos. Eu sou um sonetista, adoro fazer soneto. Daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre essa questão dos sonetos. Tem as trovas, que são geralmente quadras, um grupo de quadras ou uma quadra só, e geralmente são em redondilha menor ou redondilha maior. Redondilha menor significa 5 versos métricos, 5 sílabas métricas, melhor dizendo, e redondilha maior 7 sílabas métricas. As trovas têm que ter 5 ou 7 sílabas métricas, senão não são consideradas trovas. São formas fixas, né? Haikai também é uma forma fixa, porque são sempre pequenos poemas de 3 versos. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouco sobre as controvérsias que cercam haikais, mas por enquanto não é hora disso, né? Voltando a falar nos sonetos. Os sonetos têm uma série de peculiaridades, né? O soneto, além de ter essa organização de estrofes e versos, o soneto tem que ter uma métrica rigorosa, tem que ter também, é recomendável, mas nunca é sempre seguida, porque não é uma norma fixa, mas é recomendável que também tenha rítmica, a chamada rítmica. Eu vou dar exemplos práticos para vocês de rítmica, né? Eu estou até com uns poemas aqui para declamar. O soneto costuma ser o terror dos poetas, né? Os poetas se intimidam muito com os sonetos. Eu já me intimidei com sonetos um dia, mas como eu já tenho uma vivência, uma prática bem prolongada, eu fui aos poucos perdendo o medo dos sonetos, porque os sonetos realmente eles são difíceis. Mas aí o que acontece comigo em particular é que quanto mais obstáculos, no caso dos sonetos, essa coisa da forma, né? O rigor da forma, os cânones dos sonetos, essa coisa da métrica, da estrutura de rimas ter uma determinada lógica. O que acontece com o soneto é que assim, você não pode se preocupar só com um aspecto de cada vez quando você está construindo um soneto. Vou me preocupar com a métrica. Tá, mas aí você não pode perder de vista, perder de perspectiva o tempo todo o sentido do que você está dizendo, a sonoridade da coisa, o ritmo da coisa, que é a famosa rítmica, né? E, na verdade, é como se você tivesse... Vou fazer uma metáfora disso, vou fazer uma imagem disso. O artista de circo que gira os pratos naquelas varetas, e que quando aquele prato está parando de rodar, ele corre lá e faz ele girar de novo para ele não cair, daqui a pouco ele tem que correr nesse outro aqui, ele tem que meio que tomar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E é mais ou menos assim, mal comparando com a construção do soneto. Você tem que se preocupar com todos os aspectos ao mesmo tempo. Às vezes eu me pego escrevendo o último verso de um soneto quando eu não cheguei nem na metade dele ainda, já estou preocupado como é que
como é que ele vai terminar, que dali às vezes você escreve ele ao inverso. Né? Eu já comecei um soneto pelo último verso do soneto, porque eu descobri que aquele verso ele tinha uma musicalidade tal que ele, na verdade, era o verso mais importante do soneto. Então já escrevi ele primeiro, e eu fui escrevendo o soneto de uma tal maneira até chegar naquele desfecho já planejado dele. Né? Então, o que acontece comigo em particular é que quanto mais difícil é a construção por conta dessas imposições dessas normas, mais prazeroso é para mim tentar contornar essas dificuldades, e o prazer que eu tenho quando eu termino um soneto, que eu vejo que ele está pronto e ele está do jeito que eu queria, ele está expressando aquilo que eu queria expressar, ele está com a sonoridade que me agrada, ele está com a rítmica e tal, dá um prazer muito grande, justamente porque a dificuldade da construção dele valoriza a execução, valoriza o desfecho, assim, vamos dizer, terminar, concluir o soneto. É muito prazeroso ver ele pronto e você mesmo, o autor, aprová-lo, né? Achar que ele está bem construído e tal. Bom, as redondilha menor e redondilha maior. Os sonetos clássicos, eles são decassílabos, são feitos com versos com 10 sílabas métricas. Sílaba métrica é o seguinte: se a última sílaba do verso for átona, ela não é contada para efeito de contagem das sílabas métricas, né? Só a última sílaba tônica equivale. Então o soneto clássico ele tem ou 10 sílabas, que é o chamado soneto decassílabo, ou tem 12, que são chamados versos alexandrinos. Mas se admite outras métricas também. Eu, na verdade, embora gosto de fazer o soneto clássico, eu tenho vários sonetos decassílabos, mas eu gosto também de me atrever um pouco a quebrar um pouco essas normas conscientemente, não por uma questão de distração ou displicência, mas de buscar intencionalmente fazer com outras métricas. Por exemplo, eu tenho um soneto que não tem rima nenhuma, como por exemplo o Pablo Neruda, que escreveu um livro belíssimo chamado 100 Sonetos de Amor, onde nenhum desses 100 sonetos de amor, nenhum deles tem rima nenhuma, e isso foi uma coisa intencional da parte do Neruda, né? E são belíssimos, né? Eu tenho um só que eu me atrevi a fazer sem rima nenhuma, né? Mas eu tenho também sonetos só com palavras monossílabas, tenho dois sonetos só com palavras proparoxítonas, eu tenho um soneto que tem de cabo a rabo, do primeiro ao 14º verso, uma rima só, ele rima o tempo todo com um som só. E outras experiências que eu já fiz, que eu acho que eu me permito isso, eu acho que não vejo nenhuma heresia nisso, apenas uma experimentação, né? Isso me remete também à questão dos haikais, que mais para frente eu vou falar. Bom, enfim, os sonetos eles têm a questão da rítmica. Por exemplo, tem muitos autores clássicos, sonetistas famosos e consagrados e respeitadíssimos, que ignoram a chamada rítmica, e outros que usam a rítmica com muito rigor. Eu gosto muito, nem todos os meus sonetos têm a rítmica rigorosa. A métrica é uma coisa e a rítmica é outra. A métrica é o tamanho do verso, o número de sílabas que o verso tem, e todos os versos têm que ter o mesmo número de sílabas. Isso é uma característica muito marcante dos sonetos, né? Mas a rítmica já é outra coisa. A rítmica é o pulso do verso, é o pulso interno do verso. Então você pode acentuar no lugar onde você escolher acentuar. Pode ser na primeira sílaba, na quarta, na sétima e na décima, no caso de um soneto decassílabo, 1, 4, 7, 10. Isso significa, isso é assim, a gente fazendo essa contagem mesmo sem ler um verso real. Tá, 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 tá. Por exemplo, esse é um ritmo. Tá, 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 tá. Tá? E aí, se você escolhe essa rítmica, se você conseguir seguir essa rítmica até o final, o resultado sonoro, mesmo que a pessoa não perceba isso conscientemente, o resultado sonoro é um resultado muito pulsante,
muito pulsante, um pulso obsessivo, um pulso regular, que ele cai sempre nas mesmas tônicas. E eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho vários sonetos que têm a rítmica com bastante rigor, né? Bom, eu trouxe aqui uns exemplos para ler para vocês. Me perdoem porque eu não sei de cor, mas acho que vale mesmo assim. Eu vi um soneto muito bonito do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um poeta que eu admiro muito, que eu, desde a adolescência eu li e fiquei muito impressionado com a veemência dele, com a intensidade dele. E ele é muito famoso pela poesia escatológica dele. Ele fala coisas muito sombrias e usa palavras muito fortes, inclusive até desagrada. São temas que às vezes desagradam a certas pessoas que acham que a poesia tem sempre que ser uma coisa leve, alegre. Eu gosto muito da poesia leve e alegre, de ler outros autores e eu mesmo fazer poemas assim. Tem vários poemas leves, alegres, bem-humorados, lúdicos e tal, mas também eu acho que tem espaço para tudo. A vida não é feita só de alegrias, né? A vida é feita de dúvidas, angústias, tristezas, incertezas. Eu acho que a poesia pode e deve perfeitamente refletir isso, né? E Augusto dos Anjos escreveu sobre coisas muito sombrias, né? Esse poema aqui dele é um soneto, aliás, ele não é diferente em termos de temática dos poemas, dos outros poemas do Augusto dos Anjos, né? E aí interessante que assim eu estava lendo esse soneto dele que se chama A Ideia, e ele me fez lembrar, e não foi por influência nem nada, foi uma coincidência, ele me fez lembrar de um soneto meu, que aliás é um soneto feito, chamado sonetílio. Os sonetílios são feitos ou com 5 ou com 7 sílabas métricas. Não é o soneto clássico, que é decassílabo, que é feito com 10 sílabas, mas são sonetos mais curtos, com versos menores, são ou com 5 ou com 7 sílabas métricas, que são chamados sonetílios. E esse meu soneto que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, ele é um soneto em 7 sílabas métricas, é um sonetílio. Mas eles têm uma certa afinidade, embora a minha visão não seja uma visão sombria desse meu soneto, e a do Augusto dos Anjos seja, mas eles têm uma afinidade estética, vocês vão perceber com certeza. Então eu vou ler o soneto do Augusto dos Anjos, um dos meus ídolos, que, enfim, uma influência que eu tive desde cedo. Aliás, queria falar uma coisa que de repente me ocorreu. Como nós temos perdido gênios da poesia lusófona, né? Gênios, escritores, poetas, romancistas também, que escrevem na nossa língua portuguesa, né? José Saramago morreu não faz muito tempo, acho que faz aqui uns 2 ou 3 anos, uma perda enorme. Manuel de Barros morreu ano passado, Ariano Suassuna, enfim, e outros, né? São perdas recentes de gênios, né? Que vão fazer muita falta, insubstituíveis, né? Então lá vai o soneto do Augusto dos Anjos. A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica. Augusto dos Anjos, grande. E aí eu vejo um certo paralelo com esse soneto aqui do Augusto dos Anjos, não querendo, gente, claro, me comparar à grandiosidade, à genialidade do grande mestre Augusto dos Anjos, por favor, né? O meu se chama Turbilhão.
por labirintos circulares, meu pensamento em ricochete é um minúsculo foguete que pousa em mundos singulares. A navegar por densos mares ou sobre mágicos tapetes, erijo belos palacetes ou mando tudo pelos ares. Num claro escuro permanente, urgentes, lúcidas, dementes, voam sinapses inquietas. Brota incessante, compulsiva, cada pequena ideia viva, fogo onde ardem os poetas. E aí, aproveitando a sequência, eu vou ler um soneto meu, decassílabo. Esse é um soneto com formato clássico, né? Eu esqueci de acentuar a coisa da rítmica, para vocês perceberem como é que essa questão da rítmica, que muita gente não se liga e não sabe, que é uma coisa que a gente percebe inconscientemente, sente o pulso, mas não necessariamente de uma forma consciente a gente percebe certos detalhes, né? Então eu vou ler um soneto que, além de ser decassílabo, ele tem toda essa questão da rítmica, vocês vão notar. Chama-se Paradoxo, e é um poema, é um soneto sobre o tempo, que é um tema muito recorrente na minha poesia. Eu já escrevi inúmeros textos sobre o tempo, sobre essa questão do tempo, né? Paradoxo. É longo, interminável, nunca passa, o tempo transformado na distância. É como se cumprida uma ameaça jamais me aliviasse dessa ânsia. Arrastam-se os minutos se te ausentas, viscosos como lesmas num aclive. Até o beija-flor bate asas lentas, no entanto o pulso a mil me grita, vive. Estranho é que o contrário sempre ocorre. Se acaba essa tortura e estás presente, perverso tal do tempo agora corre. Se Crono não tolera amores plenos, criemos contra o tempo intransigente antídotos de amor para os seus venenos. Então, ressaltando assim essa questão da rítmica, né? A rítmica que eu escolhi e que prevalece em todos os versos nesse soneto aqui é assim: é longo, interminável, nunca passa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É long, 1, 2. Interminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É acentuado então em 2, 6 e 10. Na segunda sílaba, na sexta sílaba e na 10ª sílaba. São as sílabas mais fortes do verso. E essa estrutura se repete ao longo de todo o soneto. O tempo transformado na distância. É como se cumprida uma ameaça jamais me aliviasse dessa ânsia. Notaram, né? 2, 6, 10. Isso gera então aquele pulso que eu falei para vocês. A coisa vai pulsando sempre ciclicamente. É isso aí. Isso é a chamada rítmica. Bom, então assim, falando um pouco sobre as formas fixas, que eu me concentrei na verdade nos sonetos, né? Mas tem as trovas e os haikais. Estou pensando aqui, acho que eu vou falar sobre os haikais, vou fazer um outro post desse, um outro vlog desse, e especialmente sobre os haikais, que eu acho que merece um vlog inteiro sobre isso. Então, só para encerrar, fazer uma comparação entre as formas fixas e a chamada poesia livre, né? A poesia livre, como o próprio termo já está expressando claramente, é quando o poema não tem nenhuma regra, não tem nenhuma amarra, não tem nenhuma característica formal que o delimite, né? Então, claro que a poesia livre, o poema livre, o poeta se sente totalmente livre e à vontade para expressar as ideias dele, para colocar
os versos ali. E o único, na minha opinião, o único perigo que existe com relação à poesia livre é que excesso de liberdade pode trazer consequências não muito boas, porque o poeta pode de repente estar se excedendo, porque a poesia, na minha opinião, é a linguagem da supressão, ou seja, é você ser econômico, é você tentar usar com o mínimo de recursos, falar o máximo que você puder com o menor número de palavras possível, né? E aí com a poesia livre, que ela não tem limite de número de versos, não precisa ter métrica nem nada disso, o poeta está sempre correndo potencialmente o risco de fazer um poema grande demais, um poema com versos muito longos, e aí ele acaba sendo prolixo, o que vai na contramão do que é o conceito do que é poesia, né? Então eu costumo dizer brincando que se o poeta nota que ele está sendo muito prolixo, então é preferível ele levar aquilo tudo pro lixo e não continuar insistindo em ser prolixo, entendeu? E para encerrar então, eu vou dizer para vocês um poema livre meu, que ele não tem uma métrica regular, ele não tem nenhuma... ele é um poema livre, enfim, né? Se chama de Nós. Adoro quando você me anseia ofegando, querendo toque, soltando o coque com ar fatal de choque escultural, e balbucia trêmulas alegrias para meu espanto e euforia. Adoro quando você me arranca do brando e arfando me leva a crer, delirante, que a vida é puro prazer, durando este eterno instante. É isso, gente. Esse nosso primeiro vlog aqui não durou um eterno instante, né? Já está durando bastante. Então vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, se manifestem, porque aí eu faço, quem sabe, outras versões assim do meu blog falado e para vocês verem e ouvirem. Um abraço para todo mundo e até a próxima.